Sabe quando a gente erra numa sala e, tipo, instantaneamente dá pra sentir o ambiente? Nossa, sim. Tem lugar que é super leve, acolhedor e outros que... Que o ar parece que pesa, né? Fica denso e uma sensação de desconfiança meio que paira sobre todo mundo. Exatamente. A gente vive isso o tempo todo, em escritórios, em reuniões de família. Em grupos de voluntariado. E eu fiquei muito curioso pensando o que define essa atmosfera, sabe? Hoje o nosso mergulho profundo vai explorar uma análise muito instigante sobre exatamente esse fenômeno. É um tema fascinante. Sim, nós vamos focar num artigo escrito em 6 de março de 2026, pelo presbítero Marcos Benedito. O título é Púlpito, o espelho da igreja. Ele usa dinâmicas de comunidades religiosas para explicar como a liderança molda de forma absoluta o comportamento de um grupo. E, bom, antes de mergulharmos nos detalhes, vale a pena a gente alinhar a nossa lente de observação aqui, né? Com certeza. O nosso objetivo hoje é puramente analítico. Para quem está ouvindo, a ideia não é validar uma teologia específica ou, sei lá, promover qualquer crença religiosa. Nós vamos usar as metáforas estruturais e os conceitos de dinâmica de grupo que o autor apresenta para entender como a liderança funciona. Exato. O foco é extrair a mecânica da coisa. Isso. O texto argumenta que a saúde de qualquer comunidade é um reflexo irrefutável da autenticidade da sua liderança. E se a gente dissecar essas ideias, a gente extrai lições valiosas sobre dinâmicas sociais que, francamente, se aplicam a praticamente qualquer estrutura humana. Essa premissa central é muito boa, porque ele usa uma imagem super acessível, que é o púlpito. E, no contexto dele, o púlpito é o lugar de fala, né? O palanque do líder. O centro das atenções. Isso. O autor argumenta que esse espaço funciona simultaneamente como um espelho e como um termômetro. Termômetro é uma palavra forte aí. A ideia é que o que acontece lá na frente não fica restrito à liderança. A atitude do líder dita toda a atmosfera física, emocional e espiritual de quem está assistindo. Ele faz uma afirmação bem contundente logo no início, dizendo que o púlpito é o espelho que toda a igreja reproduz, tanto para dentro quanto para fora. E o que me chama a atenção nessa construção é, a eliminação total do fator acaso. Como assim, acaso? Segundo a lógica do texto, um grupo não se torna apático ou dividido por má sorte. A saúde da comunidade é uma consequência direta do que é projetado por quem conduz o grupo. Se a gente pensar na dinâmica de um espelho mesmo... Ele não tem vontade própria. Exatamente. Ele apenas devolve a imagem que é colocada diante dele. O autor usa essa física básica para explicar o comportamento humano em massa. Se a liderança projeta uma imagem de vulnerabilidade, de compaixão real, a comunidade reflete isso e floresce. E se for o oposto? Bom, se a liderança projeta uma fachada, uma imagem fabricada, só para manter as aparências, o grupo inteiro congela. Certo, vamos desempacotar isso, porque a palavra fachada é crucial aqui. O autor traz uma referência bem específica para embasar essa ideia de autenticidade. Ele cita Romanos 12, versículo 9, que orienta que o amor deve ser sem hipocrisia. Ou seja, não fingido. Isso, não fingido. Mas amor é um conceito tão amplo, né? Como o texto conecta essa instrução antiga sobre um amor não fingido com a arquitetura real de uma comunidade? O texto faz uma distinção muito importante nesse ponto. Ele não está falando de amor como um sentimento romântico ou só uma simpatia. Não é sobre ser legal com todo mundo? Não de jeito nenhum. Ele descreve esse amor verdadeiro como uma ferramenta de coesão social. É quase como o cimento na fundação de um prédio, sabe? E para entender a força dessa ideia, vale a gente lembrar a origem da palavra hipocrisia. Vem do teatro, não é? Perfeito. No teatro grego antigo, o hipócrita era literalmente o ator, aquele que usava uma máscara para interpretar um papel. Caramba! Então, o que o texto argumenta é que uma liderança que atua, que usa máscaras de bondade, mas tem motivações escondidas, ela destrói a confiança. E sem confiança, a estrutura de qualquer grupo simplesmente desmorona. Faz muito sentido. No contexto do artigo, é essa transparência absoluta que criou um ambiente seguro para a comunidade funcionar. É a pista de pouso para que o crescimento aconteça. Se a gente transferir isso para o mundo corporativo, por exemplo, é o clássico caso daquele chefe que fala sobre cultura de colaboração na reunião. Nossa, clássico. E nos bastidores incentiva a competição predatória. Exato. A equipe não ouve o discurso, ela reflete o comportamento.
A liderança cria o oxigênio que as pessoas respiram ali dentro. Essa sua analogia ilustra perfeitamente a cascata que é descrita no texto. Benedito aponta que, quando qualidades como graça, perdão e união transbordam genuinamente lá de cima, do lugar de liderança, a congregação inteira é envolvida por isso. É orgânico? Totalmente orgânico. Não é um aprendizado teórico. As pessoas não sentam e fazem anotações sobre como perdoar o colega. Elas vivenciam o perdão na prática e passam a reproduzir isso umas com as outras. Esse reflexo positivo cria um ciclo de retroalimentação de crescimento. Bom, aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Vamos lá. Porque toda lente pode ficar suja. Se a verdade cria essa base maravilhosa de desenvolvimento, o que o autor diz sobre o cenário oposto? O que acontece com esse espelho distorcido quando a liderança opera ativamente na falsidade? O argumento toma um rumo bastante severo nesse ponto. Ele defende que a hipocrisia na liderança não é só uma falha de caráter isolada do líder. Ela age como um vírus. Um vírus altamente contagioso. Exato. Quando existe mentira ou fingimento no topo, essa atmosfera contamina a base numa velocidade assustadora. O texto usa o termo adoecimento. Adoecimento da igreja. Isso, as pessoas do grupo podem até não saber os detalhes lógicos do que a liderança está escondendo, mas elas sentem a dissonância. As defesas sobem, a comunhão genuína se quebra e o ambiente é tomado pelo cinismo. E no contexto espiritual da fonte, a consequência descrita é drástica, né? A presença divina simplesmente recua. Ele lista as consequências dessa ausência com muita ênfase. Ele é bem categórico. Muito. O artigo aponta que, em ambientes marcados por fingimento, tem um bloqueio total. Ele diz que não há avivamento, não há cura, não há libertação e não há milagres. Para quem talvez não esteja tão familiarizado com essa terminologia, como a gente pode traduzir o impacto desse bloqueio? Claro! Dentro da tradição descrita pelo autor, um avivamento não é só uma reunião animada com música alta. É considerado um despertar coletivo. É uma vitalidade intensa, onde a comunidade experimenta uma transformação super profunda e duradoura de propósitos. É o ápice da saúde de um grupo. E exatamente o que ele está argumentando é que a hipocrisia torna esse ápice impossível. Não se trata de uma divindade que, sei lá, perdeu o poder, mas sim de um ambiente que se tornou tóxico demais para sustentar a vida. O fingimento cria uma barreira. Uma barreira impenetrável. É o equivalente a você pegar sementes de altíssima qualidade e plantar num solo encharcado de veneno. Não importa o seu esforço, nada vai germinar ali. Essa imagem do solo envenenado é muito forte. E o autor não se limita a apontar o problema. Ele traz exemplos práticos. Para ilustrar o oposto desse solo tóxico, ele nos leva a um estudo de caso muito famoso, que é a igreja primitiva. Os relatos de Atos. Isso. Ele cita passagens do livro de Atos, especificamente Atos 2 e Atos 4, para mostrar como deveria ser esse reflexo ideal de uma liderança autêntica. E a descrição que ele faz dessa comunidade soa quase radical para os dias de hoje. Muito radical. O texto menciona que eles perseveravam na comunhão, que eram, abre aspas, um só coração e uma só alma, fecha aspas, e que tinham tudo em comum. E o contexto histórico dessa comunidade original é vital para a gente compreender o fascínio do autor por ela. A gente está falando de um grupo no 1º século, vivendo sob o domínio pesado do Império Romano. Uma pressão absurda. Imensa, tanto social quanto econômica. Então, essa ideia de ter tudo em comum não era uma figura de linguagem poética ou bonitinha. Era literal. Literal. O texto bíblico relata que as pessoas vendiam propriedades, vendiam bens, para garantir que ninguém entre eles passasse necessidade. Tinha um nível de vulnerabilidade e interdependência que meio que desafia a nossa compreensão moderna de individualismo. Hoje em dia, cada um cuida do seu e pronto. Pois é. E o ponto de Benedito é que essa estrutura radical de cuidado mútuo não nasceu do nada. Ela foi o reflexo direto de uma liderança, que no caso eram os apóstolos, que viviam uma verdade não fingida. A ausência de agendas ocultas gerou um nível de confiança onde as pessoas literalmente entregavam seus meios de subsistência para o bem do coletivo.
É impressionante. É o ápice da confiança. E o autor destaca que o resultado disso foi magnético. Ele cita que esse grupo caía na graça de todo o povo. Ou seja, até quem estava de fora daquela comunidade olhava para aquela autenticidade toda e sentia atração, queria fazer parte. Se a gente conectar isso ao quadro maior, dá para entender a equação que ele está formulando ao longo de todo o artigo. A tese é que a comunhão verdadeira, alicerçada em liderança sem hipocrisia, produz inevitavelmente resultados extraordinários. É uma relação de causa e efeito. Exato. A fonte usa Atos 4:33 para fechar essa lógica matemática, afirmando que os apóstolos testemunhavam com grande poder e que havia abundante graça sobre todos eles. Então a unidade vem antes? A conclusão é exatamente essa. A unidade não é o resultado do poder. A unidade é o pré-requisito. É o gatilho para que as dinâmicas poderosas aconteçam. É uma visão belíssima de coesão comunitária. Mas, convenhamos, a natureza humana é complexa. Tentar sustentar esse nível de autenticidade o tempo todo parece um desafio monumental. O texto explora o que acontece quando membros desse tipo de grupo hiperconectado tentam forjar essa pureza. Explora sim. E ele faz isso trazendo um dos episódios mais sombrios e debatidos desses relatos antigos. A história de Ananias e Safira. Essa mesma. Era um conto preventivo chocante sobre os perigos da gestão de imagem. Como a gente mencionou, a comunidade estava num momento de extrema generosidade. Pessoas vendendo terras, doando os valores. Uma entrega total. E o texto relata que esse casal, Ananias e Safira, decidiu participar disso, mas com uma motivação distorcida. Eles venderam uma propriedade, só que reteram secretamente uma parte do dinheiro para a segurança própria e entregaram o restante para a liderança, afirmando que era o valor total. Então, o problema não foi a doação ser parcial, certo? Eles poderiam ter chegado e dito, olha, vendemos, vamos doar só a metade. E estaria tudo bem. Teoricamente, sim. O erro catastrófico foi tentar aparentar um nível de sacrifício e espiritualidade que eles simplesmente não tinham. Eles queriam os aplausos, queriam o status de doadores totais, mas sem pagar o preço real. É o que hoje a gente chamaria de sinalização de virtude, mas levado a um extremo absurdo. Perfeito. E a resposta da liderança a isso, na figura do apóstolo Pedro, é fulminante. O texto cita Atos 5, versículo 4, onde Pedro declara para Ananias: "Não mentiste aos homens, mas a Deus." Uau! O peso disso é gigante. É monumental. O autor usa essa passagem para sublinhar uma regra inflexível dentro da argumentação dele. A divindade retratada nesses textos tem tolerância absolutamente zero para o teatro religioso. Não tem espaço para meia-verdade? Nenhum. A hipocrisia não é tratada como um simples deslize moral, sabe? É vista como uma afronta que ameaça a própria integridade e sobrevivência da comunidade. No relato bíblico, o casal cai morto logo após a mentira. E independentemente de como a gente interprete o relato de forma literal ou metafórica, a mensagem do autor é muito clara. Onde a presença divina habita, o fingimento atrai repulsa imediata. Exato, porque a verdade e a sinceridade são requisitos absolutos para a sobrevivência do grupo. E essa ideia de repulsa divina pelo teatro e pelas máscaras nos leva à metáfora mais forte do texto inteiro, na minha opinião. O autor não foca apenas na igreja primitiva, mas ele volta um pouquinho mais no tempo para analisar o próprio Jesus confrontando os líderes religiosos estabelecidos da época dele. O famoso embate de Mateus 23. Isso. O texto cita Mateus 23, 27, onde a liderança vigente é chamada de sepulcros caiados. Essa é uma imagem que carrega um peso cultural que, confesso, precisa de contexto para a gente entender a gravidade hoje. Precisa, com certeza. Para entender o impacto desse insulto, porque foi um insulto pesadíssimo, a gente tem que olhar para a cultura daquele período. Naquela época, tocar num túmulo ou em ossos humanos tornava uma pessoa cerimonialmente impura. Ela ficava impedida de participar da vida religiosa e social, né? Exatamente. E para evitar que viajantes esbarrassem acidentalmente nesses túmulos durante a noite ou em festivais muito cheios, os túmulos eram caiados, ou seja, pintados de um branco super brilhante. Para servirem de alerta. Isso, eles ficavam bem visíveis e fáceis de evitar. A aparência externa branca e limpa existia, ironicamente, para sinalizar que o interior estava cheio de morte e contaminação. Nossa, é uma imagem muito visceral. Benedito,
Está basicamente argumentando que a liderança da época usava as roupas certas, falava as palavras corretas, tinha uma fachada imaculada. Tudo perfeito por fora. Mas o propósito de toda essa limpeza externa era só para esconder um sistema interno completamente putrefato e morto. O espelho que eles ofereciam para o povo era uma ilusão meticulosamente construída. Uma ilusão perigosa. E o autor pontua a imensa tragédia que essa ilusão causou. Os líderes, que eram os fariseus e escribas ali, eram as autoridades máximas. Eles ditavam a temperatura de toda a nação. O termômetro que a gente falou no começo. Isso. O texto sugere que, por causa dessa atmosfera doente de encenação constante, a comunidade inteira perdeu o senso de realidade. O resultado prático dessa análise é assustador. A religiosidade morta causou uma cegueira coletiva tão profunda que, quando a própria verdade se materializou diante deles, muitos foram incapazes de reconhecer. Eles não conseguiram aceitar a verdade porque estavam viciados na mentira. A devoção à aparência destruiu a capacidade de perceber a essência. Uma liderança acostumada a fingir acaba treinando todos ao redor a se confortarem com a mentira. Bom, depois de toda essa jornada, o autor caminha para a conclusão retomando exatamente a premissa que abriu o texto. O púlpito é inescapável. Totalmente. Não tem como líder esconder quem ele realmente é por muito tempo, porque o ambiente vai acabar denunciando ele. E para que as pessoas não sejam treinadas a viver no escuro, o lugar de influência tem a obrigação de ser pautado por verdade, temor e uma comunhão que não seja ensaiada. O espelho precisa refletir a realidade. E para fechar, ele estabelece o que a gente pode definir como a regra da reprodução. É uma sequência de sentenças condicionais que resumem a tese do artigo inteiro de forma brilhante. E o que diz essa regra? Ele afirma o seguinte: se a liderança transmite vida, o grupo viverá. Se o púlpito exala frieza, a comunidade inevitavelmente vai esfriar. E se da liderança emana um amor verdadeiro, o grupo vai aprender a amar. Direto ao ponto. Muito direto. Não tem atalho, não tem exceção proposta. A natureza do líder sempre ditará o destino do ambiente. E, para coroar essa linha de pensamento, o texto encerra fazendo uma alusão a Salmos 133, versículo 1, que celebra a beleza de uma comunidade vivendo em união, afirmando que é nesse ambiente pacífico e autêntico que a bênção flui. Uma bela conclusão para o argumento dele. Sem dúvida. Então, o que isso tudo significa para a gente hoje? Independente de operarmos em ambientes corporativos, acadêmicos ou voluntários, esse texto oferece uma ferramenta de diagnóstico muito precisa para todos nós. Se estamos inseridos num grupo onde reina a desconfiança, a exaustão ou o cinismo crônico... O problema raramente está na base, né? Exato. Entender que a liderança dita a saúde do sistema ajuda a avaliar criticamente os lugares a que dedicamos o nosso tempo e a perceber quando a gente está refletindo uma imagem que não vale a pena reproduzir. É uma capacidade de diagnóstico essencial para a vida. Isso levanta uma questão final super importante, uma reflexão que surge como um desdobramento de tudo que a gente destrinchou aqui hoje. Deixa o pessoal pensando. Pois é. Se a condição de um grupo é sempre o espelho revelador da sua liderança, o que a atual onda de apatia, desengajamento ou até o caos em tantas das nossas instituições modernas nos diz sobre o que está acontecendo a portas fechadas? Essa é pesada. Quando vemos uma comunidade operando na frieza extrema, será que os ossos de mortos não estão apenas escondidos sob uma nova camada de tinta fresca, mas ativamente ditando o ritmo de todos nós sem que a gente perceba? Fica aí o convite para prestarmos muito mais atenção ao que a nossa própria atmosfera está revelando.